5 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino Toênio Lobo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Toênio, bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigado pela acolhida. O nosso tema de hoje aqui no nosso programa é exames complementares importantes na otorrinolaringologia. E aí, que exames são esses? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber que uma avaliação médica bem feita, ela começa, obviamente, por uma anamnese bem feita, quer dizer, aquela conversa com o paciente, sabendo os sintomas apresentados, a história clínica. Esse é o começo de toda boa avaliação médica. A seguir, a gente tem um bom exame físico, a avaliação física do paciente. Você fazer um exame físico bem feito, isso é quem inicia o quadro de avaliação médica do paciente. Essa avaliação médica, ela muitas vezes é suficiente para que a gente tenha um diagnóstico bem firmado e a partir daí a gente poder traçar uma conduta a ser tomada em relação a esse paciente. Eu costumo dizer, uma coisa que todo médico quase aprende com seus antigos professores, que é a clínica soberana. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma avaliação dessa é suficiente para que a gente chegue a um diagnóstico, não é necessário a gente recorrer a exames complementares a todo paciente. No entanto, alguns pacientes, a gente não consegue fechar um diagnóstico só com essa avaliação, só com anamnese, só com exame físico. E nesses casos, a gente recorre a exames complementares. O próprio nome está dizendo, o exame complementa a avaliação inicial. Então, ele não vai nos dizer o que fazer, não vai nos dizer como proceder, mas vai nos ajudar, sim, a partir dessa avaliação inicial. Então, na otorrinolaringologia, como em toda especialidade médica, tem alguns exames específicos dessa área que podem nos ajudar bastante. Então, vamos começar pela avaliação dos ouvidos, da avaliação auditiva. Na avaliação auditiva, o exame mais comumente utilizado e mais largamente utilizado é a audiometria. A audiometria tonal e vocal, ela se divide em duas partes. Uma avalia a percepção do som pelo paciente, de tons entre mais graves e mais agudos, até ver um limiar mínimo de audição desse paciente. E a audiometria vocal analisa a compreensão da palavra falada. O paciente vai ser medido em termos de graus a sua compreensão da palavra falada. Então, essa é uma avaliação bastante útil e bastante fidedigna quando a gente pensa em avaliar o limiar auditivo, o quanto a pessoa ouve, o quanto a pessoa está escutando ainda. A imitanciometria ou impedanciometria é um complemento a esse exame bastante útil também em alguns casos, porque ele vai nos dar uma noção de como é que está o funcionamento do tímpano, quer dizer, complacência timpânica, a pressão do ar dentro do ouvido, tudo isso é bastante útil também na complementação dessa avaliação. Então, eu diria que é uma tríade que caminha junta, audiometria tonal e audiometria vocal com imitanciometria. Existem outros exames também que a gente pode utilizar para avaliação auditiva. Um bastante conhecido é o de otoemissões acústicas, ou mais comumente conhecido como o teste da orelhinha. Ele tem sido bastante útil, principalmente na triagem auditiva neonatal, quer dizer, a criança quando nasce, logo quando ela nasce, é feita uma avaliação, ver se há uma resposta a esse exame satisfatória, e isso indica se a criança escuta ou não. Se o teste for positivo, quer dizer, se tiver tudo bem com a audição da criança, não precisa ser feita nenhuma investigação adicional. Se tiver alguma ausência ou diminuição na resposta desse exame, aí tem que ser investigado mais a fundo para testar melhor limiares. E esse teste pode ser feito através de outros exames, por exemplo, o BERA. O BERA, ou audiometria do tronco cerebral, é um exame mais aprofundado, tem que ser feito em crianças geralmente sob sedação, a criança não pode estar se mexendo para fazer o exame, e esse sim nos dá uma avaliação completa do funcionamento do ouvido, desde o ouvido médio até o ouvido interno. Então, eu diria que esses são os exames mais importantes da parte auditiva, da gente avaliar o funcionamento do ouvido humano. Tem outros, mas menos frequentemente utilizados, então a gente não vai citar aqui porque não seria de interesse para a comunidade em geral. Quando a gente pensa em nariz tem um exame bastante útil, eu diria que é o mais utilizado e o mais útil que a gente pode usar, que é a nasofibroscopia.
Quase que não saí agora, travou a língua também. Olha, você também trava a sua língua também. Também. Eu também me enrolo de vez em quando. A nasofibroscopia é como se fosse uma endoscopia do nariz. É uma espécie de microcâmera. Geralmente a gente utiliza um nasofibroscópio flexível, que é para exame. E tem o nasofibroscópico rígido, que é mais para procedimento. Você vai fazer cirurgia, vai fazer um curativo um pós-cirúrgico. Então a gente pode usar esses dois tipos de equipamento. O flexível, como o próprio nome diz, ele é molinho, ele se molda à posição que a gente quer adotar dentro do nariz do paciente, porque quando a gente vê o nariz de uma pessoa, a gente vê essa parte externa aqui. Você imagina que para dentro a gente tem mais 2 tantos, mais ou menos, do que a gente vê aqui fora. Então a gente só vê o terço final do nariz quando a gente olha aqui por fora. Então para dentro é bem mais extenso e a gente não conseguiria avaliar, analisar bem todo esse segmento, toda essa extensão a olho nu. Então muitas vezes a gente precisa recorrer a esse tipo de exame e com ele a gente consegue diagnosticar pólipos nasais, sinusite, tumores, câncer, todo tipo de alteração que tiver dentro do nariz é possível de ser detectada através desse exame. Da mesma forma ocorre com a laringoscopia. A laringoscopia é esse mesmo exame, quer dizer, essa mesma tecnologia que a gente utiliza para analisar a parte de baixo da garganta, que é a laringe, principalmente, que é difícil de visualizar a olho nu, tá certo? A gente não consegue fazer uma visualização confiável da laringe sem a utilização desse equipamento. Então, quando o paciente tem queixas laríngeas, principalmente rouquidão, aquela rouquidão mais longa, mais arrastada, tem que ser feito esse exame para que a gente saiba o que está causando aquilo. Muitas vezes é uma coisa mais simples, uma inflamação, um pólipo, um calo na corda vocal, mas às vezes pode ser um câncer também. E essa é a metodologia que a gente lança a mão para começar a suspeitar de uma lesão mais preocupante ou não, ou afastar essa possibilidade. Então a laringoscopia também é uma espécie de exame que a gente faz com imagem, quer dizer, vai ver diretamente a laringe através de microcâmera. Pode também ser rígida ou flexível, aquele mesmo equipamento que a gente usa pelo nariz, pode descer até a laringe, que chama-se nasofibrolaringoscopia, é o exame completo, vê tanto nariz como garganta, ou pode usar um laringoscópio rígido, que aí veria só a laringe. Tem uma imagem, inclusive, até mais nítida quando faz esse tipo de exame em laringoscópio rígido. Então, para métodos de análise de nariz, garganta e ouvido, esses são os mais importantes. Tem um exame que eu considero hoje bastante importante para a complementação do exame otorrinolaringológico, que é a polissonografia. A polissonografia, eu já falei sobre ele aqui algumas vezes antes, já citei esse exame, ele se torna muito importante quando a gente pensa em avaliar ronco e as consequências do ronco. O paciente que ronca, é muito comum que, em consequência desse ronco, tenha o que a gente chama síndrome da apneia obstrutiva do sono. O paciente tem apneias, quer dizer, ou diminuição ou interrupção total do fluxo de ar até o pulmão. Obviamente, essa interrupção não é permanente, é uma interrupção por segundos, mas que se tiver um índice de apneia alto, o prejuízo para a saúde desse paciente pode ser imenso, porque à medida que há uma ocorrência de muitas apneias, há também bastante dessaturação sanguínea. Depois do Covid, muita gente começou a ouvir essa palavra dessaturação, que é a baixa oxigenação no sangue. E todos os nossos órgãos, os principais, os mais vitais, digamos assim, principalmente, eles sofrem mais quando tem essa dessaturação, quer dizer, cérebro, coração, rins, fígado, os órgãos mais vitais, mais importantes, eles têm um prejuízo maior quando há uma baixa saturação sanguínea, porque ele precisa de bastante oxigênio para funcionar bem. Quando a gente tem muita dessaturação numa noite, é uma coisa, não tem grande prejuízo para a saúde, não. Quando a gente tem isso como uma forma permanente, toda noite isso ocorrendo, e passa a noite inteira e noites seguidas com baixa saturação sanguínea, obviamente esses órgãos vão sofrendo e aumenta exponencialmente o risco chamado cardiovascular, de eventos cardiovasculares, principalmente AVC, o próprio infarto agudo do miocárdio, aumenta esse risco. Outras doenças também podem ser agravadas ou até surgir em decorrência desse tipo de quadro. Então, diante de pacientes que roncam, que
tem ronco intenso, que tem a suspeita de apneia, a polissonografia se torna um exame muito importante na avaliação desse paciente para que a gente possa prevenir esses eventos. E, obviamente, tem os exames de imagem, né? As tomografias, as ressonâncias, que podem ajudar bastante, tanto quando a gente pensa em ouvido, como quando a gente pensa em nariz e garganta. Então, eu diria que, na parte otorrinolaringológica, seriam esses os exames mais utilizados e mais importantes para a prática diária. Aqui no nosso WhatsApp tem perguntas já sobre isso, né? Mas antes de entrar aqui nas perguntas, então ficou claro que para cada parte do corpo que a otorrino ela examina, tem um exame específico. Tem exames específicos. Para cada parte do corpo como um todo, né? Na otorrinolaringologia também não seria diferente. Ela tem seus exames específicos para cada objeto de estudo, para cada avaliação que você quer fazer. Se é para ouvido, se é para nariz, se é para garganta, tem seus exames específicos, sim. O ouvido pergunta, o pigarro tem a ver com o sistema nervoso? Pode ter, sim. O pigarro é uma espécie de defesa do organismo. A gente tenta limpar a garganta quando há um acúmulo maior de algum tipo de secreção, geralmente muco mesmo. Quem gera geralmente esse aumento de produção de muco são processos inflamatórios. A garganta inflama, irrita por algum motivo, seja uma faringite alérgica, uma faringite viral, seja um refluxo. Então, instintivamente, a pessoa, quando sente aquele acúmulo de secreção, pigarreia para limpar, para tirar aquele excesso de secreção. Agora, o fator psicológico pode influenciar bastante. Tem gente que, quando está ansioso, cria tics. Tem alguns mecanismos de fuga da questão da ansiedade, do nervosismo. E aí o pigarro pode ser um deles, a pessoa que fica pigarreando quando fica mais estressado, mais nervoso. É um dos tics possíveis para esse tipo de evento. Agora, no caso, o pigarro ele pode também ser prejudicial para a pessoa? Pode. A pessoa que pigarreia demais, obviamente, vai criar um aumento na irritação da garganta que possivelmente já existia. Então, o pigarro é um movimento de eliminação de ar brusco, você faz isso para que remova aquela secreção. Se você faz uma vez ou outra, não acredito que vai gerar problema nunca, não. Mas se fica constantemente fazendo isso, esse movimento mais brusco de saída do ar, que causa uma vibração da mucosa, ela vai irritando mais ainda a laringe, principalmente, e isso pode causar piora de rouquidão, piora de processos inflamatórios. Então, não se deve ficar pigarreando o dia inteiro, não. Mesmo quando aquela vontade incontrolável surgir, tentar se controlar para que não ocorra o agravamento de um problema já existente. Então, as pessoas que estão pigarreando com frequência têm que procurar saber qual é a causa daquilo e tratar, porque você não precisa ficar também sofrendo a vida inteira. Então, tem um sintoma isolado de pigarro, está permanente, está frequente, está há bastante tempo incomodando, procurar tratar para ver se resolve o problema, e na maioria resolve sim. A nossa ouvinte conta que tem um filho de 15 anos de idade, ele foi para o otorrino, ele está com cartucho, o médico falou que não precisava operar, só que quando está frio ele fica morrendo sem fôlego, e aí? Muito provavelmente essa pessoa, esse rapaz ou essa mocinha, tem uma chamada hipertrofia de conchas nasais, ou de hipertrofia de cornetas nasais, que é o que popularmente se conhece como cartucho. Essa hipertrofia, na maioria das vezes, principalmente na idade de 15 anos, ela realmente não é necessário se intervir com cirurgia. Na maioria das vezes é um problema decorrente de rinite. A rinite muitas vezes é alérgica, quer dizer, é um processo que não tem cura, a pessoa trata, melhora, mas pode voltar a inflamar, e quando inflama, aumenta de volume, e quando aumenta de volume, volta a entupir o nariz. Então o corneta ele ocupa naturalmente uma parte do nariz. Quando ele está inchado, ele ocupa quase toda a área do nariz, e isso não sobra espaço para a pessoa respirar, por isso que tem a obstrução. À medida que trata, esse corneto tende a murchar, volta para o tamanho normal dele e a pessoa passa a respirar. Só que, como eu disse, se for decorrente de uma rinite, que eu acredito que seja esse o caso, aí pode reiniciar a sintomatologia de tempos em tempos, não tem cura mesmo. Então, quando reiniciar, eu sugiro que ela volte ao otorrino dele para que faça o acompanhamento e possa novamente ocorrer uma melhora até a próxima crise. Isso de tempos em tempos vai apresentar crise mesmo, se for o que eu estou pensando. Obviamente eu não analisei o rapaz, é um rapaz, né, que ele falou aí, ou uma moça? É um rapaz. Eu não analisei o rapaz, não examinei, e não posso afirmar que seja isso, mas pela história aí que ela me contou,
Provavelmente é isso, e aí de tempos em tempos vai ter crise mesmo. Não tem cura para isso, não, tem controle. Então a cirurgia não é indicada? Não posso afirmar isso. Depende da pessoa. Depende de cada pessoa. Há casos em que há necessidade de cirurgia. O corneto, quando é muito grande, muitas vezes ele não melhora com medicamento. Não parece ser esse o caso. Pelo que ela disse, ele melhorou. Então, nesses casos, há duas situações em que a gente pode precisar operar. A primeira, quando não melhora. A gente usa medicamento, trata, não melhora, continua obstruído. Nesses casos, há necessidade de intervenção cirúrgica. A outra situação, a gente trata, assim que termina o tratamento, reinicia todo o quadro. Aí, novamente, tenta tratar, terminou o tratamento, reinicia o quadro. Então, não dá uma trégua, não dá um espaço entre crises. Então, toda vida que interrompe o tratamento, que reinicia a obstrução, é uma segunda indicação, um segundo tipo de indicação para a cirurgia nesses casos. Então, tirando essas duas situações, quando a pessoa trata e passa uma boa temporada bem, na maioria das vezes não é necessário a intervenção cirúrgica, não. No caso dele que tem sinusite alérgica e asma. Exatamente isso que eu falei. Exatamente isso que eu falei. Então tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Quando reiniciar sintomas, ela voltar a fazer o acompanhamento para novamente obter um controle sobre a doença. Como eu disse, provavelmente, como ela falou aí que é alérgica, ele não vai ter cura nunca, mesmo que um dia precisasse de cirurgia. A cirurgia ela tem o objetivo de desobstruir o nariz, não tem o objetivo de curar uma rinite ou uma rinocinusite alérgica. Então, mesmo as pessoas que fazem cirurgia, elas continuam tendo o processo alérgico, só não vão ter mais a obstrução nasal permanente. Como a dele parece não ser permanente, eu, a princípio, concordo com a avaliação do colega, que fez e disse que não teria necessidade de cirurgia. Mas isso pode mudar no decorrer da vida. Tem gente que passa a vida toda sem precisar de cirurgia e de repente ocorre uma situação em que esse corneto aumenta tanto que não consegue mais diminuir com tratamento medicamentoso. Ou a segunda situação que eu falei, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, e isso fica um ciclo sem fim. Aí nesses casos, às vezes, a cirurgia pode ser uma boa opção. Então, pelo que ela falou, realmente não seria necessária cirurgia, mas não quer dizer que ele nunca vai precisar. Pode mudar, sim, no decorrer da vida. Ok, Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes. Até a próxima vez, se Deus permitir. 8h05.